2023, às 15h30, no plenário, Walter Azambuja, Rua Humaitá, número 424. Edital de convocação para audiência pública de número 14 de 2023. A vice-presidente da Comissão de Orçamentos, Finanças e Contas Públicas da Câmara Municipal de Vereadores de Pinheiro Machado e o presidente da Câmara, com o fulcro no inciso 4 do artigo 9º e artigo 48 da Lei Complementar número 101 de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e no artigo 23 da Lei Orgânica Municipal tornam público que farão realizar audiência pública para a demonstração e a avaliação do demonstrativo simplificado do relatório resumido da execução orçamentária referente ao quarto bimestre de 2023, bem como o demonstrativo simplificado do relatório de gestão fiscal e demonstrativo dos limites, RGF, referente ao segundo quadrimestre de 2023. No dia 29 de setembro de 2023, sexta-feira, às 15h30, no plenário, Walter Zambuja, Câmara Municipal de Vereadores de Pinheiro Machado, Rua Humaitá, 424. Oportunidade que convida a população em geral, representante de entidades governamentais, classes sindicais, setoriais, comunitárias e outras, devidamente instituídas, a participarem ou assistirem à transmissão via internet. Passo a palavra para a contadora do Executivo Municipal, Cristiane Oliveira dos Santos. Boa tarde, senhoras vereadoras, funcionários da casa, pessoal que nos assiste através das redes sociais. Como bem citado pela vereadora Elisete, vamos falar então sobre os relatórios correspondentes ao quarto bimestre de 2023 e segundo quadrimestre de 2023. Inicialmente, passando de forma bem resumida, tá? Previsão inicial da receita. O que o município almeja arrecadar até o final do exercício de 2023. 63 milhões de reais. Receitas realizadas. O que o município realizou até o segundo quadrimestre, até o final do mês de agosto. 56 milhões e 77 mil reais. Despesas empenhadas neste período. Aqui inclui também as despesas de forma estimada e também as despesas de forma global. Despesas empenhadas, então, no período, 54 milhões 452 mil. Destas, foram liquidadas 47 milhões 721 mil, sendo destas pagas 46 milhões 753 mil. Gerando, então, um superávit orçamentário de 8 milhões 355 mil. O cálculo do superávit se dá receitas realizadas menos as despesas liquidadas. Tá? Falando agora de restos a pagar. O que são esses restos a pagar? São, digamos assim, as dívidas do município de 2023 para trás, a partir de 2022 para trás. Não engloba o ano de 2023, tá? De 31 de dezembro de 2022 para trás. Aí nós temos os restos a pagar processados e os restos a pagar não processados. Restos a pagar processados, ele teve uma inscrição de 1.111.000. Destes foram pagos R$ 8.373, foram cancelados R$ 8.373 e foram pagos R$ 1.067.000, restando um saldo de R$ 35.922. Sobre os restos a pagar não processados, a inscrição foi de R$ 3.012.000, o cancelamento de R$ 450 mil reais, pagamento R$ 2.010.000, restando um saldo de R$ 550 mil reais. Totalizando, tá? Nós ainda temos de restos a pagar R$ 586.782. Daí alguém vai perguntar, tá, mas por que desse cancelamento? O cancelamento, ele ocorre quando existem empenhos de combustível, medicamentos ou qualquer outro material ou serviço, que foi feito por estimativa. A gente estimava que ia gastar tanto em combustível e acabou não gastando aquele tanto, então se cancela. Ou quando se fez um empenho, nós vamos comprar cadeiras,
e daqui a pouco o material não foi entregue na integridade, então a gente cancela o restante, tá? Então nós ainda temos de restos a pagar R$ 586.782. Em se tratando de gastos com educação e saúde, a gente tem que atingir com educação, né, pelo menos 25% de gastos e com saúde pelo menos 15% de gastos, isso até o final do ano. Também é sabido, porque já foi comentado aqui várias vezes, né, no ano de 2021 nós não atingimos o mínimo em educação. Então, a gente tem até o final de 2023 agora para compensar esse faltante. Um tanto foi compensado ainda no ano passado e restou um tanto para esse ano, que a gente tem que atingir em todas as esferas de prestações de contas, sejam elas estaduais ou federais. Não basta só atingir o índice para o Tribunal de Contas e não atingir para o Tesouro e vice-versa. Tá? Então, a nossa posição hoje, Secretaria do Tesouro Nacional para a Educação, 28,52%. Tribunal de Contas, 28,21%. E em relação à saúde, Secretaria do Tesouro Nacional, 12,98% e Tribunal de Contas do Estado, 12,64%. Em se tratando de educação, voltando então, o que faltou atingir, a gente tem que compensar não em percentuais, e sim em valores. Em valores, tá? Então, a gente tem que atingir esse ano o que ainda ficou faltando de gastos com a educação, né, e com a saúde, a gente tem que chegar aos 15%. A gente está um pouco distante disso, o prefeito e os secretários estão sabendo, né, mensalmente eu passo as informações ao prefeito e também aos secretários, tanto de educação quanto de saúde, para que eles saibam quanto que está o índice das suas secretarias, porque a gente, né, precisa investir aquele mínimo em educação e saúde. Também tem a função de gastos com pessoal, né, que a gente pode chegar ao máximo de 54%, mas a gente está bem dentro do índice, né? Secretaria do Tesouro Nacional, 36,58% e Tribunal de Contas, 42,44%. Vocês podem verificar, tanto para educação, saúde, quanto gastos com pessoal, que os índices são diferentes. Não sou eu quem inventa isso, tá? A própria prestação de contas, eles têm bases de cálculos diferentes, por isso os índices ficam diferentes. Mas a maior discrepância percebe-se, claro, que é para o índice de gastos com pessoal. Isso porque o Tribunal de Contas, ele considera os gastos com terceirizações nos serviços, principalmente de saúde hoje, né, e também com RPAs, os recibos de pagamento de autônomo, eles consideram como despesa com pessoal. A partir do momento que a gente terceiriza a mão de obra, o Tribunal de Contas considera como despesa com pessoal. Então, vamos lá. Eu sei que a empresa X faz essa terceirização. E se eu não fizer manualmente, né, se eu não acrescer manualmente essa despesa junto ao Tribunal de Contas, ele vai acrescer. Então, quer dizer, para que eu vou, entre aspas, me iludir com o índice se eu sei que o Tribunal de Contas vai adicionar? Então, quadrimestralmente, também com o apoio do controle interno, a gente faz um filtro em todas as empresas terceirizadas e também as RPAs do período e a gente acresce manualmente. E, claro, a gente arquiva isso em relatórios, porque normalmente, depois do encerramento do exercício, o próprio Tribunal de Contas contata a gente e diz, bom, vocês adicionaram tanto no período, agora eu quero saber de onde vocês tiraram isso. Então, a gente tem que ter o relatório para provar de onde a gente está tirando aqueles valores, né? Mas, tanto na esfera estadual quanto na federal, a gente está bem dentro do índice de gastos com o pessoal. Isso. Obrigado, Cristiane. Passo a palavra para a população em geral, possa fazer suas considerações, se tiver alguém na... Não tem ninguém? Então, coloco a palavra à disposição dos vereadores presentes, que hoje está só a vereadora Magda. Os outros estão em viagem, Cristiano, por isso que eles não estão. O Fábio meio se atrasou e não quis chegar. Mas passo a palavra, então, para a vereadora Magda. Boa tarde, Cristiane. Bem-vinda e muito obrigada pelas tuas explicações, como sempre, muito claras, né, bem esclarecedoras. E aí, em relação à educação, eu queria te perguntar assim, esses gastos seriam assim tanto com equipamentos, como combustível, como material para as escolas, tudo? Tudo. Engloba tudo? Tudo. Os gastos com educação seria tudo direcionado à escola.
Vamos lá, só um exemplo. Quando a gente vai mexer no ginásio municipal de desportos, mesmo a gente sabendo que aqui no município de Pinheiro Machado, tanto a cultura quanto o desporto são vinculados à Secretaria de Educação, o ginásio, por exemplo, né, ele não pode ser considerado uma despesa com educação. Então, a obra do ginásio não vai considerar como despesa com educação. Diferente, por exemplo, se a gente fizesse algum tipo de obra no ginásio de alguma escola, porque aí o ginásio é para uso dos alunos, quadra, enfim. O que é público, uma quadra que é pública, como, por exemplo, acho que a gente tem na Vila Umbus, né, uma quadra que é pública, ela é considerada desporto. Então, não entra nas despesas de gastos com educação. Tudo que é para o público, que atinge todo mundo, ela não é considerada educação. A educação é exclusiva de alunos, direcionada, né? Aos alunos, às escolas exatamente. E aos alunos. Exatamente. Não, que eu questionei isso assim, porque agora conversando com professores, os professores reclamam que os quadros estão ruins, que a escola está assim, está assada, que as crianças não têm determinados brinquedos e coisas. E por que não adquirir? Porque, na realidade, o dinheiro existe para ser aplicado. Sim, sim. Poderia se adquirir, né, brinquedos, renovação de quadros ou qualquer coisa no sentido de escola, sim, consideraria em despesas com educação. Inclusive, na parte de cozinha ali, se precisar comprar algum material, enfim, tudo que abrange escolas, ele pode ser considerado despesa com educação. Né, ou qualquer, enfim, alguma outra despesa direcionada diretamente à educação. Mas escolas é educação plena. Então, aí está faltando essa parte aí de enxergar as necessidades e complementar, porque se o dinheiro está aí, tem que chegar aos 25%, que é o percentual para a educação, né? E complementar o que faltou de 2021 e 2022. Então, é só fazer. Tá? Seria isso. E agradeço. Da saúde é a mesma coisa, né? Porque a saúde ainda está mais próxima, eu acho, ainda dos percentuais, né? Hoje eu vejo a saúde como um pouco distante. Eu, particularmente, tenho me preocupado nos últimos tempos. A gente tem avisado bastante ao prefeito, tanto eu quanto a colega Raquel, que trabalha comigo ali na contabilidade, a gente está com menos de 13%. E nós temos 4 meses ainda para trabalhar. Isso, em valores, está chegando perto dos R$700 mil, mas o prefeito já tem ciência disso. Inclusive, ele já manifestou, né, alguns investimentos que ele deseja fazer nesse sentido. Tá, mas está um pouquinho distante. Tem que Quanto que está da educação? Dos 25, quanto que falta para chegar lá? Espera aí, deixa eu só revisar aqui de novo. Do ano, tá? Do ano, a gente está em 28,21 para o Tribunal de Contas, tá? E 28,52 para a Secretaria do Tesouro Nacional. Então, do ano, ele está tranquilo. Tá? Mas relacionado ao que está faltando num todo, deixa eu só procurar aqui no meu celular, que foi o que eu passei para o prefeito ainda esta semana, quando eu concluí os relatórios. Em relação à educação, tá? Para o Tribunal de Contas, está faltando cerca de R$300 mil, tá? Para atingir o índice e o faltante de 2021. E para a Secretaria do Tesouro Nacional está faltando em torno de R$35 mil. É uma diferença razoavelmente boa, porque, né, como já foi citado, eles têm bases de cálculos diferentes. Tá bem. Obrigada, viu? Seria isso, presidente. Obrigada, Magda. Não sei se a Cristiane tem mais alguma coisa. Não, da minha parte não. Então, da minha parte, muito obrigado, Cristiane, por ter comparecido nessa audiência e ter sempre feito teus esclarecimentos muito bem colocado. E não tem manifesto das redes sociais. Então, agradecer a presença das autoridades, dos vereadores, das autoridades aqui presentes, que é a Cristiane, dos funcionários. E, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a reunião de audiência pública e informo que os cidadãos poderão encaminhar suas observações, questionamentos e sugestões pelo prazo de 72 horas, pelo site da Câmara de Vereadores, no protocolo desta Casa Legislativa. Após transcorrido o prazo de 72 horas da realização desta audiência pública, o projeto de lei será liberado para que a relatoria
elabore seu parecer no prazo legal, até 7 dias nessa comissão. Então, não tendo mais nada a tratar, declaro encerrado.